Pessoal, então a gente vai falar agora das propriedades. Então, assim, se você tem aula com químico, é claro que ele vai ver o ponto de vista químico da coisa, né? Então a gente sempre vai fazer uma abordagem química. E também, de vez em quando, eu tento fazer uma abordagem mais humanística do que está acontecendo, né? Então, assim, você pensa que a água é extremamente importante, né? Ela é extremamente importante porque você precisa dela para agricultura, para beber. Você imagina que as principais civilizações na antiga Europa se desenvolveram ao longo ao longo de rios, né? Você imagina que, por exemplo, a nossa cidade, a gente não está no velho continente, mas você imagina que a nossa cidade foi estrategicamente construída ao longo do rio Itajaí-Açu. Então você imagina que os rios eles não só irrigam, né, as suas margens, né, mas também como eles proporcionam um fácil deslocamento, né? Então, a gente vai falar hoje sobre as propriedades da água e também sobre o uso da água. Então, a gente estava falando que hoje o que a gente tem, né? Você imagina que 97,4% da água que tem no mundo é água dos oceanos, é água salgada. Só 2,6% dessa água é água doce. E a maior parte dessa água doce está como águas subterrâneas, né, 0,59%, e 1,98% está na forma de gelo, né, nas grandes geleiras. Então você imagina que só uma pequena parte dessa água está disponível como águas superficiais, né, nos rios e nos lagos, né? Então a gente pode imaginar que essa água ela tem propriedades únicas que proporcionam que exista vida na Terra, né? Então a gente fala que a água contém aproximadamente 0,1% de sólidos dissolvidos, é geralmente denominada água doce. Aí é que eu falei para vocês na aula anterior, quando a gente for fazer a parte prática, a gente vai determinar a concentração de haletos na água. Então lembra lá do primeiro semestre de vocês, vocês estudaram a tabela periódica, você tem a família 7A, que é conhecida como família dos halogênios, né? Você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Esses elementos químicos, eles formam ânions monovalentes, né? Eles ganham um elétron para ter 8 elétrons na camada mais externa. Então, eles estão sempre presentes na natureza como ânions monovalentes. Lembra? Cloreto, iodeto, brometo. Quando a gente fala haletos, a gente está falando desses ânions. Você imagina que o haleto, de longe, mais presente na água é o cloreto. Então, quando a gente for determinar a concentração de cloreto de sódio na água, a gente assume que todos os haletos que estão na água é cloreto de sódio, né? Vocês vão falar, poxa, professor, mas você está falando que tem nessa água aí tem 400, 500 miligramas de sal por litro, né? Mas sei lá, essa água de torneira, né? Eu pus um pouquinho na boca, eu não sinto a água da torneira salgada, né? Quando eu escovo o dente, por exemplo. Você pode imaginar que até uma concentração menor do que até uma concentração de 1 grama por litro de cloreto de sódio na água, você não percebe a água salgada. A partir daí você já começa a sentir a água salgada, né? Então você imagina que a gente está falando também de unidades de concentração. No caso, o texto está falando da unidade de concentração em porcentagens, né? Então você imagina que porcentagem é 1 grama por 100 ml. Aí você lembra que 1 ml de água pesa 1 grama, né? Então quando eu falo numa concentração de 1%, eu estou falando que tem 1 grama em 100 ml ou em 100 gramas, né? Então se eu quiser passar de porcentagem para gramas por litro, é só multiplicar por 10. Então você imagina que uma concentração de 0,1% quer dizer 1 grama por litro. Uma concentração de 0,05% quer dizer uma concentração de 0,5 gramas por litro. Então você imagina que, por exemplo, a concentração de sais
na água do mar é em torno de 35 gramas por litro. A gente também vai determinar a concentração de cloretos na água de torneira, na água da piscina da FURB e a concentração de cloretos na água do mar, né? Então, você imagina que uma água é doce quando ela tem em torno de 1 grama, quando ela tem menos de 1 grama por litro de sal dissolvido, e quando ela tem de 1% a 35%, você chama de água salobra, né? Você imagina que não é uma água própria para o consumo humano. E quando a concentração de sais é de 35 gramas por litro ou maior, você fala que é água salgada. A água do mar tem uma concentração em torno de 35 gramas por litro de sais dissolvidos. Então aqui a gente fala, os íons presentes na água do mar a uma concentração de 1 ppm ou mais são mostrados na tabela 7.2. Vocês lembram o que quer dizer ppm? Vocês lembram o que quer dizer ppm? Lembram da denotação ppm? ppm é uma parte por milhão. Então você imagina que se eu tenho 1 grama num litro, você imagina que 1 litro de água quer dizer 1 quilo, né? Então se eu tenho 1 grama em 1 litro de água, você imagina que eu tenho uma parte por 1000, né? Você imagina que você tem 1 grama em 1000 gramas. A ppm é parte por milhão. Então você imagina que eu falar ppm é o mesmo que eu falar miligramas por litro. Se eu falo, a concentração de cloreto de sódio nessa água é de 200 ppm. O que isso quer dizer? 200 miligramas por litro, né? Então aqui a gente vai enumerar alguns dos principais cátions e ânions que existem na água doce e na água salgada, na água superficial, nos rios e nos lagos, e na água do mar, né? Então a gente vai enumerar. Então você imagina que existem uma infinidade de cátions e de ânions dissolvidos na água dos rios, né, na água doce e na água salgada, só que a gente vai se ater só às concentrações maiores, maior ou igual a 1 ppm. Então aqui a gente tem a tabela 7.2, então os principais constituintes da água do mar, né? Então a gente assume, né, que, por exemplo, você pode ver que os principais cátions e ânions que existem na água do mar é o cloreto e o sódio, né? Você imagina que dos 34,52 gramas, né, de sal que existe dissolvido na água do mar, você imagina que 29,6 denota apenas ao cloreto de sódio, né? Bem, então você imagina que na água do mar o principal ânion é o cloreto, o principal cátion é o sódio. Aí depois você tem o sulfato, o magnésio, o cálcio, o potássio, o bicarbonato e o brometo, né? Você imagina que outros sais, né, que outros cátions e ânions presentes na água do mar, eles representam apenas 34 ppm, né? Então, por exemplo, nessa tabela 7.2, os principais cátions e ânions presentes na água do mar, os principais cátions e ânions na água do mar estão representados em ppm, né, que é partes por milhão, miligramas por litro, né? Então, você imagina que das 35 mil miligramas de sal que tem dissolvido na água do mar, você imagina que apenas 34 miligramas não são esses cátions e ânions que estão listados na tabela 7.2. Deixa eu só ver se eu pus para gravar a aula. Ô, professor. Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Tem uma galera que está comentando ali no nosso grupo da turma que não está conseguindo entrar. Um monte de gente não está conseguindo entrar na aula. Fala para eles entrar pelo aplicativo na web, não pelo Teams no computador. Sim, eles estão tentando, só que também não está dando. Eles mandaram foto ali, print ali no grupo, também dá erro. Eu também tentei mandar o link para eles, não está dando.
Fala para eles aceitar o convite. Quer ver? Eu atualizei. Ó, tô chamando todo o pessoal de novo. Eu tô chamando todo o pessoal de novo. Pedir para ingressar. Professor, pelo que eu entendi, carrega, só que não vai. Eles já tentaram fazer isso também. Porque daí na hora de entrar, ele fica carregando a chamada e não entra. Estranho. Olha, eu adicionei todo mundo de novo, né? Tá todo mundo aqui. Será que é esse o link? Vamos ver. Adicionar a Márcia. Mas que estranho. Mandei de novo o convite. Vê se agora vai. Eu não consegui entrar pelo. Eu não consegui entrar pelo aplicativo, né? Eu estou usando a internet. Eu mandei um link para a reunião no chat da sala. Vocês podem repassar aí pelo WhatsApp para os colegas de vocês. E deixa eu ver. Let me see. Agora parece que tem só 19 participantes. Parece que tem só 19 participantes. Eu estou convidando de novo o pessoal. Eu atualizei, né, para vocês receberem o convite. E agora eu mandei o convite da aula novamente, né? Ele fala aqui que ele está chamando. Ele fala que está chamando todos esses alunos aqui. Tá vendo? Todos esses alunos estão sendo convidados. Agora eu não sei se há algum problema. Bem, eu mandei no chat da aula um link aqui para vocês entrarem na reunião. Então, por favor, repassem para os colegas aí via WhatsApp e qualquer outro meio de contato que vocês têm com os colegas e ver se eles conseguem entrar, tá? Vamos continuar mais um pouquinho e depois vocês me falam se o pessoal conseguiu entrar ou não, tá? Então, aqui a gente tem na tabela 7.2 alguns dos principais cátions e ânions presentes na água do mar. Você imagina que o principal ânion é o cloreto e o principal cátion é o sódio, isso na água do mar. Já na água doce, você imagina que o principal ânion é o bicarbonato, né? E o principal cátion é o cálcio. Você imagina que sódio e cloreto estão presentes na água doce, mas eles estão presentes em concentrações bem menores, né? Você imagina que eles estão a concentração de sódio na água doce da ordem de 11 miligramas de 11 ppm e do cloreto de 8,5 ppm, né? Então aqui, comparação nas concentrações dos principais íons na água doce e na água do mar, né?
percentual da concentração iônica total, né? Então você acha que, perdão, nessa daqui está como percentual, né? Então você imagina que o principal cátion na água doce, né, os principais cátions na água doce é o cálcio, o magnésio e o sódio, e os principais ânions, o bicarbonato e o cloreto, né? Mas é claro que o cloreto e o sódio têm uma importância muito maior na água salgada do que na água doce, né? A gente só falando, né, você imagina que o pH das águas ele depende muito da dissolução do carbonato, né? Ele depende muito da dissolução do dióxido de carbono na água, né? Então, aquilo que a gente viu na aula anterior, o dióxido de carbono, né? Você imagina que os mares dissolvem uma grande quantidade de dióxido de carbono. Você imagina que o dióxido de carbono ele se dissolve nas águas dos mares e vira o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissocia para dar o carbonato e o bicarbonato, né? Você imagina que esse carbonato ele pode se precipitar como carbonato de cálcio, né? E dissolver as rochas e dissolver os corais, né? Que tem cálcio. Lembra que eu falei para vocês que o pH dos oceanos é perto de 8, né? Então, lembra da escala de pH? Um pH 7 é alcalino, um pH menor do que 7 é ácido e... Desculpa, né? Um pH 7 é neutro, né? Um pH menor do que 7 é ácido e um pH maior do que 7 é alcalino. Então, como o pH da água do mar é maior do que 7, você fala que o pH da água do mar é alcalino. Você imagina que esse pH próximo de 8 das águas dos mares, ele vem diminuindo ao passar dos últimos anos. Acredita-se que isso daí esteja relacionado com a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, né? Você sabe que o homem queima enormes quantidades de combustíveis fósseis. Agora a gente está em home office e a gente não está usando tanto carro, né? Mas você imagina que todo carro que está sendo... Só um exemplo, né? Você imagina que quando a gente queima o combustível fóssil ou até mesmo o etanol no motor do nosso carro, isso daí libera dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono também ele é liberado pela respiração animal e vegetal, né? Ele não vem só da queima de combustíveis fósseis. Lembra que na aula passada a gente falou de gases do efeito estufa e de poluentes atmosféricos, né? Então você imagina que esse dióxido de carbono que está na atmosfera, ele está sendo dissolvido nos oceanos e está fazendo o pH do mar diminuir, ou seja, está acidificando os mares. Eu já falei para vocês que nas águas superficiais, o pH não é 7, por quê? Porque o dióxido de carbono se dissolve na água, e no que ele se dissolve na água, ele vira o carbonato e o bicarbonato, e acaba acidificando as águas, né? Então você imagina que o pH das águas doces, né, vai ser um pouquinho menor do que 7, por causa da dissolução do dióxido de carbono nas águas superficiais. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente tem a atmosfera, que é rica em dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono se dissolve nos mares, reage com a água e forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vira o bicarbonato ou o carbonato, né? Você imagina que nesse processo, então, ele acaba acidificando a água, né? A dissolução do dióxido de carbono acaba acidificando as águas, tanto dos mares como as águas doces, né? E um detalhe, né, é que esse carbonato também ele pode ajudar a solubilizar rochas calcárias. Você pode imaginar que o ácido carbônico é um ácido diprótico, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a primeira reação do dióxido de carbono com a água, e aqui a reação do bicarbonato, né? Você imagina que você tem o bicarbonato que está se dissociando para dar H+, né?
Então, você imagina que o dióxido de carbono, né, ele você pode pensar nele, né, como um ácido diprótico, né? Ele tem a dissociação do ácido carbônico e a dissociação do bicarbonato. Você pode imaginar, né, esse gráfico, ele mostra como que... Então, você imagina, né, que esse dióxido de carbono que está dissolvido na água, ele pode virar o bicarbonato ou o carbonato. Então, você imagina que existem essas três espécies, né? Existem essas três espécies, só que cada uma delas vai depender do pH do meio. Então, por exemplo, para todo o dióxido de carbono ficar na forma de carbonato, eu tenho que ter um pH maior do que 11. Num pH 8, né? Num pH 8, você imagina que praticamente eu não vou ter nem dióxido de carbono, nem carbonato no mar, né? Eu vou ter só o bicarbonato. Enquanto que num pH de ordem 5, por exemplo, eu não vou ter nem o bicarbonato, nem o carbonato. Eu vou ter só o dióxido de carbono em meio aquoso, dissolvido em meio aquoso. Tá? Aqui é só uma tabelinha para fazer um lembrete para vocês, né? Lembra que quando a gente estudou a tabela periódica, né? Você tinha esses elementos aqui que estão pintados de laranja, que são os não metais. Aqui na família 7A, você tem os haletos, né? Onde o principal haleto presente na água do mar é o cloreto, tá? Você imagina que os elementos da família 5A e 6A, a exemplo dos elementos da família 7A, eles podem formar ânions também. Mas, por exemplo, o nitreto e o fosfeto, né, eles não são estáveis em meio aquoso. O sulfeto, ele é relativamente estável, né, e ele é presente em muitos minerais. Então, você pode imaginar que importantes aqui, de ânions, a gente só vai ter os ânions da família 7A e o sulfeto. E você imagina, então, que os metais da família 1A, que são conhecidos como metais alcalinos, e você tem a família 2A, onde os metais da família 2A são conhecidos como os metais alcalinos terrosos. Você imagina que os metais da família 1A têm um elétron na camada mais externa. Os elementos químicos da família 2A têm 2 elétrons na camada mais externa. Então, consequentemente, os elementos químicos da família 1A formam cátions monovalentes, enquanto os elementos químicos da família 2A formam cátions divalentes, né? Então, você imagina que sódio, potássio, magnésio e cálcio, eles são os cátions mais importantes na água doce, enquanto que na água do mar é o sódio e o cloreto, né? O cátion e o ânion mais importante, né? Lembrando vocês também que na água do mar existem alguns oxiânions. Você lembra que oxiânio é quando você tem uma carga negativa e o oxigênio ligado a um elemento químico, né? Então, por exemplo, quando eu mostrei essa tabelinha para vocês aqui, que é a tabelinha 7.2, você pode imaginar que o sulfato é um oxiânion, né? O sulfato também ele é bem presente na água do mar. Pode reparar, você tem o cálcio e o magnésio. Você tem o cálcio e o magnésio que estão na família 2A, eles formam cátions divalentes. Na família 1A, você tem o sódio e o potássio, que formam todos cátions monovalentes. Então, vocês imaginam que o ciclo hidrológico, reciclagem e purificação, você imagina que todo esse processo também do ciclo da água, né? A evaporação da água dos solos e até a chuva, isso daí
ocasiona a distribuição da água de uma maneira mais regular por todo o planeta e também controla o clima, né? O ciclo hidrológico, através do qual a água na Terra é continuamente reciclada, movidas pela energia solar e evaporação, a condensação e a precipitação, redistribuem a água entre os oceanos, a Terra, a atmosfera e os organismos vivos. A precipitação que se infiltra no solo é absorvida pelas raízes das plantas ou continua a percolar o solo até atingir uma camada impermeável de rocha que interrompe o seu movimento descendente. Assim, a água se acumula na rocha porosa acima dessa camada impermeável, formando um reservatório de água subterrâneo chamado de aquífero. A água subterrânea geralmente possui pureza elevada porque a rocha porosa atua como um filtro que retém as partículas em suspensão e bactérias, e a água subterrânea é reabastecida muito mais lentamente do que a água na superfície da Terra. A água subterrânea flui lentamente e é típica uma velocidade de 15 metros por ano através de um aquífero, até atingir uma saída para a superfície, onde pode emergir como uma nascente de rio ou escoar por uma área alagada relativamente grande. Essas nascentes, escoamentos alimentam lagos, córregos, rios e, finalmente, o oceano. Depois eu vou falar para vocês, né? Vocês sabem que tem muito mais água subterrânea do que água doce superficial, né? Então, o que a gente viu no começo da aula é que a maior parte da água que tá presente na Terra é a água salgada nos oceanos, né? A maior parte da água doce está presente está congelada nas calotas polares, né? Então, o que sobra de água doce, a maior parte está como águas subterrâneas e uma pequena parte como águas superficiais, né? Os nossos rios e os lagos. O que eu quero dizer é que essas águas subterrâneas, elas são muito puras, né? Você imagina que o próprio processo que formou esses aquíferos, né? Eles já filtram a água quando ela escorre, né, para os aquíferos. Só que você imagina que ao mesmo tempo que essa água é muito pura, é muito fácil contaminar essa água. E essa é uma água que se repõe muito lentamente. Então, por exemplo, tem lugares que fizeram extração dos aquíferos, né? Então você imagina que essa água acaba não sendo reposta, né? Essa água acaba não sendo reposta, né? Então isso daí causa até erosão do solo, né? Por exemplo, a cidade do México. Eles retiram muita água subterrânea para alimentar a população da cidade do México, né? Você imagina que a cidade do México hoje é depois, fora da China, ela é a maior cidade que existe, né? Então você imagina que essa retirada maciça de águas subterrâneas, isso daí faz com que o volume do aquífero vá diminuindo, né? Então no centro do México da cidade do México, você começa a perceber que as construções estão descendo. Por que elas estão descendo? Porque eles foram retirando a água do lençol freático, né, do aquífero. À medida que essa água está sendo retirada muito mais rapidamente do que ela pode ser reposta, né, você imagina que o volume desse aquífero foi descendo. Então você observa que o chão realmente está descendo. Por quê? Porque o volume do aquífero está cada vez menor, né? Aí a gente fala que a água subterrânea geralmente possui pureza elevada. E falando um pouquinho das propriedades únicas da água, né? Você imagina que a nossa vida existe na Terra só por causa da água. Você imagina que a vida pode se construir na Terra do jeito que ela se constrói hoje, graças às propriedades únicas da água. O que a gente pode dizer das propriedades únicas da água? Então, falando do ponto de vista químico, né? Ligações de hidrogênio na água. A água é uma molécula polar angular,
uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele tem uma carga negativa parcial e os dois átomos de hidrogênio, né, têm cargas parcialmente positivas. Os átomos de oxigênio ligeiramente carregados com carga negativa são atraídos para os átomos de hidrogênio ligeiramente carregados com carga positiva. E dessa maneira são formadas as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água adjacentes. Cada átomo de oxigênio tem 2 pares de elétrons não compartilhados e pode ligar-se a 2 átomos de hidrogênio. Assim, a cada molécula de água pode formar 4 ligações de hidrogênio. Então, aqui a gente tem um exemplo do arranjo da água. Só falando um pouquinho do ponto de vista técnico, se vocês entrarem na tabela periódica que eu passei para vocês o link no começo do semestre, você pode até entrar agora se você quiser, é a tabela periódica do PubChem. Se você achar complicado digitar tudo isso agora no teu navegador, você só escreve PubChem Periodic Table, ou tabela periódica mesmo, que ele já vai te colocar nessa tabela periódica. Então, vocês lembram qual que é a definição de eletronegatividade? Você imagina que a eletronegatividade é o seguinte, você forma uma ligação química, quando se forma uma ligação química, 2 elementos estão compartilhando um mesmo par de elétrons. Então, você pensa lá no metano, né? Você imagina lá no gás automotivo, né? O metano, CH4. Você imagina que para formar a ligação entre o carbono e o hidrogênio, o carbono e o hidrogênio estão compartilhando um par de elétrons, né? Para que se forme a ligação química, tem que ter um par de elétrons. Você imagina que quando mais eletronegativo um elemento, mais ele vai atrair esse par de elétrons para ele. Então, por exemplo, quando você tem uma ligação carbono-hidrogênio, você imagina o seguinte, que a eletronegatividade, pode olhar essa tabela, do carbono é 2,55. E a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2. Então, quando você tem uma ligação carbono-hidrogênio, tem uma pequena diferença de eletronegatividade entre esses 2 elementos. Então, o par de elétrons da ligação vai estar praticamente no centro da ligação. Quando você tem, por exemplo, uma ligação carbono e flúor, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, você imagina que numa ligação carbono-flúor, o par de elétrons da ligação vai estar muito mais próximo do flúor do que do carbono, né? Por essa razão, a gente fala que o carbono tem uma carga parcialmente positiva, enquanto o flúor tem uma carga parcialmente negativa. Então, se você for olhar no caso da água, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2, a eletronegatividade do oxigênio é 3,44. Então, tem uma boa diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e a água. Então, esse par de elétrons que forma a ligação hidrogênio-oxigênio na água, ele está mais deslocado para o oxigênio que para o hidrogênio. Dessa forma, a gente diz que na molécula de água, o oxigênio vai ter uma carga negativa, enquanto os hidrogênios vão ter uma carga positiva. Então, quando você tem a água, você imagina que os hidrogênios vão ser atraídos para o oxigênio, né? E vice-versa. Então, essa interação que tem entre o hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio de outra molécula de água, é o que a gente chama de pontes de hidrogênio. Você só tem pontes de hidrogênio quando você tem uma ligação oxigênio-hidrogênio. Você pode dizer que tem pontes de hidrogênio numa solução de etanol ou metanol. Só lembrando das hibridizações, né? Você imagina que quando você forma a ligação química, você está mesclando orbitais moleculares, né? Não sei se vocês lembram da química geral da teoria dos orbitais moleculares. Mas, enfim, você imagina que, por exemplo, no caso do carbono, quando ele forma o metano, o carbono, quando ele faz 4 ligações, ele combina
um orbital S com 3 orbitais P, e faz uma hibridização que a gente chama de sp3. Nessa hibridização sp3, o carbono está no centro do tetraedro, e cada um dos 4 ligantes está num dos vértices do tetraedro. Se você for imaginar o carbono e o oxigênio, né? O oxigênio tem 2 elétrons a mais do que o carbono. Tá? Então você pode imaginar que o oxigênio quando o oxigênio se liga com o hidrogênio para formar água, você imagina que a hibridização do átomo central, né, no caso a hibridização do oxigênio da água, é sp3. Então você pensa no oxigênio no centro, né? E nos vértices do tetraedro você vai ter 2 hidrogênios e 2 pares de elétrons não ligantes. Né? Dessa forma, né, você imagina, você tem um tetraedro, você vem e tira 2 ligantes. Né? Aí você tem uma estrutura que é totalmente angular. Né? Por isso que a estrutura da água é angular polar. Imagina o oxigênio no centro do tetraedro, aí um dos hidrogênios aqui e o outro aqui. E você imagina, então, os pares de elétrons aqui. Você imagina que essa diferença de eletronegatividade alta que existe entre o oxigênio e o hidrogênio, né, isso daí permite que ele tenha uma alta polaridade. E essa alta polaridade vai ser responsável por fazer a água ter uma constante dielétrica alta e ela poder solubilizar também sais. Lembra que o sal ele se dissolve no cátio e no ânion. Falar. No estado líquido, as moléculas de água estão em constante movimento e assim as ligações de hidrogênio estão continuamente sendo formadas e quebradas. O arranjo das moléculas é aleatório e nem todas as possíveis ligações de hidrogênio são formadas. Na água em estado sólido, né, o gelo, o movimento molecular é mínimo e, portanto, as moléculas se tornam orientadas de modo que é formado um número máximo de ligações de hidrogênio, né? Isso é 4. Isso resulta em uma estrutura de grade aberta, ordenada, resistente, reticulada, estendida e tridimensional. Nossa, professor, o que você quer dizer em falando isso do gelo, né? O gelo né? Portanto, né, uma estrutura de grade aberta, ordenada, resistente, reticulada, estendida e tridimensional. Você não precisa lembrar de todas essas definições do gelo. Você só imagina que no gelo, né, por ele ter uma estrutura mais orientada, né, ele tem uma densidade menor que a da água. Então lembra que o gelo é um caso à parte. Você imagina que todo elemento químico, todo material, quando ele está no estado sólido, ele é mais denso que quando está no estado líquido. Né? Então, por exemplo, eu tenho parafina sólida e parafina líquida. Se eu jogar a parafina sólida na parafina líquida, ela afunda. Por quê? Porque todo material, quando ele está na forma sólida, ele é mais denso que na forma líquida. A água é uma exceção. Então você imagina que o gelo tem a densidade menor que a da água. Dessa maneira, se você pode até fazer, se você está duvidando de mim, você pode fazer os experimentos, né, aí na tua casa. Você pega um copo d'água e joga uma pedrinha de gelo dentro. Você vai ver que o gelo flutua sobre a água. Por que o gelo flutua na água? Porque a densidade do gelo é menor do que a da água. Né? E você imagina, então, que por causa dessa alta polaridade da água, né? Eu não falei que a água tem uma geometria angular?
Você imagina que por causa dessa alta polaridade da molécula de água, ela tem uma alta constante de elétrica, né? Isso quer dizer que a água vai solubilizar extremamente bem a maior parte dos sais, né? Como resultado, as moléculas de água adjacentes no gelo não ficam tão próximas umas das outras, da mesma forma que pode ficar na água líquida. Assim, o gelo é menos denso que a água e, consequentemente, flutua. O arranjo ordenado dos átomos no gelo implica a assimetria de cristais de gelo nos flocos de neve, né? Que, na verdade, é essa figura que a gente tem no slide, né? Você imagina que essa é uma estrutura de um floco de neve. Em uma bem ordenada estrutura tridimensional de gelo, cada molécula de água possui ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas de água. O arranjo ordenado das moléculas de água no gelo resulta em intricadas formas hexagonais de flocos de neve. Então, o que isso é muito interessante? Pessoal, você imagina o seguinte: você imagina o que vai influenciar no ponto de ebulição de uma substância química. Tá? Você imagina que você está fazendo a minha prova, eu pergunto quais são os principais fatores que vão influenciar no ponto de ebulição de uma substância química. Você vai pensar o seguinte: o peso molecular, né? Então, nesse slide, eu tenho o ponto de ebulição, né? Eu tenho o ponto de ebulição de alguns alcanos. Então, a gente vai sempre aumentando um carbono. Então, você tem o metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano e o octano. Então, você está indo de 1 a 8. Você tem alcanos lineares que estão indo de 1 a 8, né, o número de carbonos. Então, você pensa que o metano, né, o metano que é o gás combustível, né, quem tem carro a gás abastece o carro com metano. Você imagina que a menos 164 graus Celsius, o metano combustível ele é um gás ainda. Você imagina que à medida que o número de carbonos vai aumentando, ou seja, o peso molecular vai aumentando, o ponto de ebulição também aumenta. Então, quando você chega Então, o ponto de ebulição vai diminuindo do metano ao propano. Quando você chega no butano, a 0 graus Celsius ele já é um líquido. Quando você chega no pentano, a 36 graus Celsius ele ainda é um líquido. No hexano, a 68. E o octano até... você imagina que o octano ele vai ter um ponto de ebulição até maior que o da água. Né? A água é 100 graus Celsius, o octano é 126 graus Celsius. Então, se você fosse pensar no ponto de ebulição da água apenas pelo seu peso molecular, comparando os hidretos da família 6A, né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, o que a gente tem? Lembra que eu sempre falo nas aulas, né, de interpretar um gráfico? O que eu estou mostrando para vocês? Aqui tem o ponto de ebulição, né? Aqui a gente tem o ponto de ebulição. E aqui você tem uma série de hidretos da família 6A, né? Começando lá embaixo Lembra da sequência da família 6A? Você tem oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Você imagina que o peso molecular vai aumentando, né, à medida com que você desce numa família. Né? Então, você desceu do enxofre para o selênio, aumenta o peso molecular. Você desceu do selênio para o telúrio, aumenta o peso molecular. Então, você pode observar que quando você vai do sulfeto de hidrogênio até o sulfeto de telúrio, o ponto de ebulição aumenta, por quê? Por causa do aumento da massa molecular. Então, o sulfeto de hidrogênio a menos 60,3 graus Celsius, ele ainda é um gás. Enquanto que o hidreto de telúrio, ele a menos 2,2 graus, ele ainda é um gás. Então, você está mostrando aqui que o ponto de ebulição aumenta proporcionalmente com a massa molecular para os hidretos da família 6A.
Então você imagina que se a água fosse seguir a tendência dos demais hidretos, se a água fosse seguir a tendência dos demais hidretos, né, da família 6A, você imagina que a água ia ter o ponto de ebulição perto de menos 80 graus Celsius. Aí você vai falar, não, professor, mas o ponto de ebulição da água não é menos 80 graus Celsius, né? É 100 graus Celsius. Por que tem toda essa diferença? Né? Porque se você for olhar apenas pelo peso molecular, né, você ia esperar que o ponto de ebulição da água fosse ali de menos 80 graus Celsius. Só que existe um outro fator quando você vê o ponto de ebulição de uma substância química, né? Que são as interações que essa molécula faz com as demais, né? Então, justamente por causa dessas pontes de hidrogênio, né, as moléculas de água interagem fortemente por causa das pontes de hidrogênio, e o ponto de ebulição da água acaba sendo a 100 graus Celsius. Então, você imagina que é justamente essa geometria angular da água, onde você tem uma carga parcialmente positiva no hidrogênio e negativa no oxigênio, né? Que permite com que a água faça essas ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio fazem com que a água tenha um ponto de ebulição tão alto, né? Olha, mais uma vez, se dependesse apenas da massa molecular, você ia predizer que o ponto de ebulição da água é menos 80 graus Celsius. Então, eu sempre uso essa figura nas provas, né? Então, você tem que lembrar que o que tem maior massa molecular aqui é o hidreto de telúrio. Você desce numa família da tabela periódica, você aumenta a massa molecular, né? Então, quando você vai da água até o hidreto de telúrio, você está aumentando a massa molecular, tá bom? E não esqueçam que o sentido desse gráfico é justamente mostrar como as pontes de hidrogênio, né, que a água pode fazer, né, fazem com que o ponto de ebulição da água seja alto, né? Se fosse apenas a massa molecular, a água ia ter um ponto de ebulição de menos 80 graus Celsius. Então, aqui, sumarizando, né, com a exceção do oxigênio, os pontos de ebulição dos compostos de hidrogênio dos elementos do grupo 6A aumentam regularmente. Com exceção do oxigênio, os pontos de ebulição dos compostos de hidrogênio dos elementos do grupo 6A aumentam regularmente conforme se desce pelo grupo. O ponto de ebulição inesperadamente alto da água é devido às ligações de hidrogênio que ocorrem, né, na água, mas não nos demais hidretos da família 6A. O que você entende por capacidade térmica? O que tu entendes por capacidade térmica? Você imagina que você pode determinar a capacidade térmica como o quanto que a temperatura aumenta em função da energia que é fornecida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está dentro da piscina e eles fornecem uma certa energia para a água. Você imagina que essa água vai subir a temperatura uns 20 graus. Se você está em cima de uma chapa de alumínio e você fornece essa mesma energia, você vai fritar em cima da chapa de alumínio, né? Porque ela vai chegar a seus 100 graus. O que isso quer dizer? Por exemplo, você está comparando a água e o alumínio. Você imagina o seguinte, que a água ela varia muito pouco a temperatura dela em função da energia que você está administrando para a água. Então, por exemplo, aqui a gente tem as substâncias e o calor específico, tá vendo? Aqui a gente tem as substâncias e o calor específico. Então, o que isso está mostrando? Por exemplo, que se eu forneço a mesma quantidade de energia, né, para a água e para o alumínio, você imagina que
a temperatura da água vai variar 5 vezes menos que a temperatura do alumínio. Então você imagina o seguinte, que a água ela ajuda a regular o clima na Terra. Por quê? Porque você imagina o seguinte, que ela recebe a energia solar, você imagina que a energia que ela recebe não faz com que ela aumente muito que ela não aumente muito a sua temperatura, afinal de contas ela tem um alto calor específico, né? Então você imagina o seguinte, quando você está no deserto, que não tem água, né? Você imagina que tudo que você tem ao teu redor é areia. Você imagina que essa quantidade de energia que a areia do deserto está recebendo faz com que a temperatura, que a temperatura da areia aumente 5, 6 vezes mais que se fosse água ao seu redor, né? Isso sem falar também, né, que o que acontece com a água? Você imagina o seguinte, que a água, à medida que ela aquece, a temperatura dela, à medida que a água aquece, a densidade dela diminui. Então, a água que está na superfície do oceano, ela recebe a radiação solar, aquece. Quando ela aquece, a densidade dela, quando ela aquece, o que acontece? A densidade dela aumenta. Se a densidade dela aumenta, você imagina que essa água quente vai para o fundo e a água fria sobe, né? Então é isso que também ajuda a manter a temperatura constante, né? Isso daí que ajuda a manter a temperatura constante. Então aqui a gente tem a relação entre temperatura e densidade. Então é o que eu falei, você imagina que a água tem um alto calor específico, ou seja, se ela receber a mesma quantidade de calor que o alumínio, por exemplo, a temperatura dela vai aumentar 5 vezes menos do que uma placa de alumínio, né? Esse que é o calor específico, né? Olha aqui, a gente tem a definição. Capacidade térmica é a quantidade de calor que é necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma dada massa de substância. É necessária uma caloria para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água no estado líquido. A água tem a maior capacidade térmica que qualquer outro líquido ou sólido comum. A partir da definição de capacidade térmica, segue-se que, quanto maior for a capacidade térmica de uma substância, sua temperatura subirá menos. Quando absorver uma dada quantidade de calor inversamente, sua temperatura cairá menos quando a mesma quantidade de calor for liberada dela. A capacidade térmica, né, representada por C, de uma substância pode ser expressa como a razão entre Q e ΔT, né, onde Q é a energia e ΔT a variação de temperatura, em que Q é o fluxo total de calor que entra ou sai de um objeto e ΔT é a mudança de temperatura produzida. O fluxo de calor é igual à capacidade térmica vezes a mudança de temperatura. Então, o que isso tudo quer dizer também? Que, além de tudo, a água, você imagina que, além disso tudo, a água tem uma baixa transferência de calor. O que isso quer dizer? Que você precisa de mais... que a água não varia muito a sua temperatura à medida que recebe calor. E também que ela transmite esse calor que ela recebeu de uma maneira bem lenta. Lembra que dois corpos isolados, né, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então você imagina que você tem uma caixa de isopor, né, você vem e coloca uma pedrinha de gelo na água. Né, você imagina que esse sistema vai entrar em equilíbrio térmico. Né? Você imagina que o calor flui da fonte quente para a fonte fria, né? E nesse sentido, a água ela transmite o calor de uma maneira bem mais lenta do que metais, por exemplo, né? Então você imagina que a água também ela ajuda, por isso que a água ajuda a manter a temperatura constante, né? Porque ela absorve uma grande quantidade de calor e ela libera bem lentamente esse calor.
Por isso que eu falei para vocês que num deserto, durante o dia, a temperatura é muito alta e à noite a temperatura é muito baixa, enquanto nos oceanos, por exemplo, a temperatura varia muito pouco, né? Justamente por causa disso, por causa das águas. Quanto mais água você tiver, mais constantes serão as suas temperaturas, né? Você não vai ter aqueles extremos, né, de dias cada vez mais quentes e noites cada vez mais frias. Então aqui a gente tem a relação entre temperatura e densidade. A densidade é definida como a massa por unidade de volume. Costumamos dizer que uma substância é mais pesada ou mais leve do que a outra. O que realmente queremos dizer é que as duas substâncias possuem densidades diferentes. Então, por exemplo, você tem duas pecinhas do mesmo volume. Uma é de alumínio e a outra é de chumbo. As duas têm o mesmo volume, só que a pecinha de chumbo é mais pesada, tem mais massa do que a pecinha de alumínio. Então é isso, é densidade. Densidade é massa sobre volume, né? Quando eu falo que eu tenho uma pecinha de alumínio e outra de chumbo, as duas têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, eu falo a pecinha de chumbo é mais pesada. O que eu quero dizer é que a densidade do chumbo é maior que a do alumínio. A densidade da maioria dos líquidos aumenta com a diminuição da temperatura e atinge o máximo no ponto de congelamento. Mas a densidade da água não segue esse comportamento. Quando a água é resfriada, sua densidade atinge o máximo em 4 graus Celsius. 4 graus Celsius acima do ponto de congelamento. Em seguida, diminui até atingir o ponto de congelamento em 0 graus Celsius. A sequência favorável dessa propriedade é que o gelo flutua sobre a superfície da água. Esse comportamento não é tão familiar que tendemos a esquecer que isso não é típico na maioria dos líquidos. Por exemplo, se um pedaço de parafina sólida é colocado em um recipiente com parafina líquida, a porção sólida afunda no recipiente porque é mais densa do que a parcela líquida. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Você tem no quadro, no becker da sua esquerda, você tem parafina e parafina sólida, né? Parafina líquida e parafina sólida. A parafina sólida vai para o fundo do becker. No outro becker, você tem água e gelo. O gelo flutua sobre a água. Então você pensa o seguinte, que lá nas calotas polares, o que acontece? Se o gelo seguisse o mesmo comportamento que todos os outros materiais, e ele fosse mais denso do que a água, você imagina que a água na superfície do lago ia congelar e ia cair para o fundo do lago. Desse jeito, você imagina que toda a água do lago ia congelar, ia virar uma pedra de gelo o lago, né? Então, por exemplo, nas calotas polares você teria tudo gelo, né? Não teria água. Então você imagina o seguinte, que à medida com que a água vai congelando, justamente pelo gelo ter uma densidade menor que a da água, ele fica sobre a superfície. Então você forma uma camada de gelo sobre a água, né? Aí você imagina que o gelo é um isolante térmico, né? Você imagina que a transferência de calor do gelo é muito baixa, né? Por que você acha que o esquimó faz um iglu de gelo? Você imagina que o gelo, por que eu estou num lugar frio? Por que eu vou fazer uma casa de gelo? Porque você imagina que a temperatura do gelo, né, vai ser de 0 graus, e o gelo tem uma capacidade, uma capacidade de transmitir calor muito baixa, né? Então você imagina que eu estando dentro de uma iglu de gelo, o gelo atua como isolante térmico, seria o mesmo que eu entrar numa caixa de isopor, né? Por que você vai levar a cerveja para a praia, você põe numa caixa de isopor? Porque o isopor, ele tem uma transferência de calor muito baixa, né? Então você é um isolante térmico, né? Por que você por que você põe numa caixinha de isopor e você não tem uma caixinha de alumínio, por exemplo? Porque o alumínio transmite muito bem o calor, né? Então se você colocar a cerveja com gelinho numa caixinha de alumínio e levar para a praia, quando chegar lá, vai estar a temperatura ambiente, a tua cerveja ali perto dos 35 graus.
Mas como o isopor é um isolante térmico, né, você coloca aqui em Blumenau a tua cerveja com um pouquinho de gelo no isopor, 2, 3 horas depois você chega na praia, né, dependendo do trânsito, e você vai ver que ainda tem gelo na tua caixa, a tua cerveja está geladinha. Por quê? Porque o isopor é um isolante térmico. Ele transmite o calor de uma maneira muito lenta. E o gelo acontece exatamente isso. O gelo é um isolante térmico também. Então você imagina que lá nos polos, onde a temperatura é perto de menos 36 graus Celsius, quanto mais densa a camada de gelo que se forma sobre o oceano, né? Você imagina que maior o isolamento térmico que vai ter da água da superfície para o fundo, né? Dessa forma não congela totalmente o mar. Dessa forma, uma camada bem grossa de gelo sobre o mar, mas a água do fundo não congela. Então aqui a gente tem um exemplo do que acontece nos rios, nos lagos e nos mares, né? Então você imagina que a água que está na superfície, no fundo de um lago, ela vai se renovando, né, por causa justamente desse fenômeno. A água da superfície quente, a água do fundo fria, né? E isso daí faz com que a água vá se renovando, né? Aí você imagina que no inverno, não é o nosso caso, né? Os lagos aqui não congelam no inverno, mas você imagina que no inverno, quando está muito frio, você forma o gelo, essa camada de gelo, o gelo por ter a densidade maior que a da água, ele flutua. Quando forma a camada de gelo em cima da água, esse gelo já funciona como isolante térmico, que não vai deixar o resto da água congelar. E falando então das águas, né, é muito importante a gente falar das chuvas ácidas. Quando a gente estava falando dos gases do efeito estufa e dos poluentes atmosféricos, eu já falei da chuva ácida, né? Dentre os principais poluentes atmosféricos que a gente viu, a gente tem o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, né? Que também pode ser o dióxido de nitrogênio, né? O óxido de nitrogênio ele reage instantaneamente com o oxigênio da atmosfera e vira o dióxido de nitrogênio, né? Então você imagina que dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio são 2 dos 5 principais poluentes atmosféricos e uma das coisas que eles causam é a chuva ácida, né? O intemperismo das rochas é em grande parte causado pelo ácido, que é naturalmente encontrado na água da chuva e no solo. Se a chuva é excepcionalmente ácida, né? Você tem um pH inferior a 5,6, o processo normal de intemperismo é acelerado, e assim outras reações químicas também ocorrem. Os efeitos sobre o meio ambiente a partir tanto da água da chuva normal quanto da precipitação ácida dependem do tipo de solo e rocha com que a precipitação entra em contato. Então, mais uma vez, né, eu falei da acidificação dos oceanos e da chuva ácida, né? Então aqui é só uma escalinha para você lembrar. pH 7 é neutro, pH maior do que 7 é alcalino, né? Então, por exemplo, você imagina que um alvejante, né, aquele alvejante à base de cloro, né, que vocês chamam de cândida, né, quando você tem um alvejante à base de cloro, nada mais é do que hipoclorito de sódio, né? Você tem aqueles Vanish, Oxy Action, Brilhante, né? Basicamente, hoje no supermercado a gente tem 2 tipos de alvejantes, os à base de cloro e os à base de água oxigenada, né? Esses Vanish, esses Oxy Action, eles são à base de água oxigenada, né? Eles são melhores que a base de cloro, por quê? Porque eles têm menor poder de oxidação, eles degradam menos as fibras, né? Eles degradam menos as fibras e também eles não têm a mesma potencialidade que os à base de cloro para manchar a roupa, né?
Bem, mas enfim, você imagina que aquele alvejante à base de cloro que está lá na tua cozinha, ele vai ter um pH perto de 12, ele é bem alcalino, né? Você imagina que o leite vai ter um pH ali próximo de 6, o suco de tomate vai ter um pH ali próximo de 4, o suco de limão, né? Você imagina que o suco de limão é bem azedo, né? Você imagina que o organismo humano reconhece o H+, né, como um sabor azedo, né? Então, se você for chupar um limão, você vai sentir aquele sabor bem azedo. Aquilo ali é do H+, né, do pH do limão, que é próximo de 2. Eu sempre dou o exemplo também, você vai na festa lá dos calouros, né? Aí bebe demais, né? Todo calouro acaba bebendo um pouquinho além da conta, né? Aí vai lá e vomita. Aí quando vomita parece que está queimando toda a garganta, né? Por quê? Porque o suco gástrico que está no teu estômago tem um pH próximo de 1, né? Ele é bem ácido mesmo, né? Então quando ele passa pela tua garganta, ele acaba te queimando, né? Você imagina que ele é bem ácido, né? Então lembre que o pH das águas superficiais é ligeiramente menor do que 7, enquanto que o pH dos oceanos é ali próximo de 8. A gente fala em chuva ácida quando o pH é menor do que 3. Né? O que é um pH menor do que 3? Vai ter um pH próximo do suco de laranja. Né? Você imagina um pH ali entre 3 e 5. Né? Você pode dizer que a chuva já é ácida. Mas existem chuvas ácidas, que a maioria das chuvas ácidas tem um pH próximo de 3. Né? Bem, então falando de chuvas ácidas, né? Só lembrando que a gente viu nas outras aulas, você tem a emissão de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, né, nos processos industriais. E esses dois óxidos, quando eles se encontram com a água nas nuvens, eles viram ácido sulfúrico e ácido nítrico. Né? Lembra que eu falei para vocês dos ácidos, né? Lembra que todos os oxiácidos são ácidos fortes, eles se dissociam completamente em água para dar H+, e o oxiânion, respectivamente. Né? Então você imagina que eles têm o poder de deixar a chuva bem ácida mesmo. Como resultado disso, né, imagina que plantações vão morrer e a floresta também. Né? Aqui fizeram um estudo, eu peguei desse artigo, eu estava olhando um pouquinho antes da aula. Você imagina que o pH da chuva ácida geralmente é perto de 3,1. Aqui está falando a concentração, né? Em gramas por litro. Então você imagina que a chuva ácida vai ter em torno de 32 gramas por litro de ácido sulfúrico, 46,20 miligramas de sulfato de amônio, 31,95 miligramas de sulfato de sódio, 15,75 miligramas de ácido nítrico, 21,25 gramas de nitrato de sódio e 84,85 gramas de cloreto de sódio. Né? Então você imagina que as rochas calcárias, né, elas são basicamente carbonato de cálcio. Eu dei o exemplo para vocês várias vezes já da pia de mármore. Você imagina que o mármore é uma rocha calcária, né? Não façam isso em casa, vão estragar a pia, né? Mas você pegar um pedacinho de mármore e colocar no ácido clorídrico, ele vai dissolver completamente, né? Por que você pega um pedacinho de mármore e coloca no ácido clorídrico concentrado, ele desaparece? Porque o carbonato vai reagir com H+, para formar dióxido de carbono, né? Então, você imagina que um pH ácido, né? Quanto maior a concentração de H+, maior vai ser a dissolução, né? Dessas rochas, né? Dessas rochas calcárias, né? E você imagina também que um pH muito ácido é ruim para as plantas, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Em muitas partes do leste dos Estados Unidos, é justamente a parte dos Estados Unidos que tem as antigas termoelétricas, né? Que eles queimam carvão que é muito rico em enxofre. O crescimento das florestas em altitudes elevadas tem diminuído
e as árvores estão morrendo. A deposição ácida é responsabilizada por grande parte desse dano. Então aqui é um exemplo, né, de uma estátua feita com rocha calcária. Ela tomou a chuva ácida e ela, com o tempo ela vai se dissolvendo. Né? O que aconteceu com a estátua, que é feita de uma rocha calcária, também acontece com a construção civil, né? Aquela parte da construção civil que é feita com rochas calcárias. Todas essas estátuas que servem como ornamento, né? Elas vão se dissolvendo, né? Devido à chuva ácida. Né? Aqui mais um exemplo, né? Então você imagina que ali você tem a indústria queimando combustível fóssil, liberando dióxido de enxofre e de nitrogênio. Esses gases eles vão para as nuvens, se encontram com a água, viram ácido nítrico e sulfúrico. Essa água é lixiviada para as águas superficiais, para os rios e para os lagos, e também causa uma certa acidificação. Você imagina que você tem alguns hidróxidos insolúveis no solo, como, por exemplo, os hidróxidos de alumínio. Né? Você imagina que eles não são nada solúveis em água. Né? Se você for lembrar lá de qual que é a propriedade dos hidróxidos. Né? Você imagina que os hidróxidos da família 1A e 2A, hidróxido de sódio, potássio, né? Você imagina que os hidróxidos da família 1A eles são totalmente solúveis em água. Né? Então, por exemplo, você consegue dissolver hidróxido de sódio em água até virar uma solução de água em hidróxido de sódio. Os hidróxidos da família 2A eles já não são tão solúveis em água. Né? Por exemplo, hidróxido de magnésio você consegue dissolver apenas 100 miligramas em 1 litro de água. O hidróxido de cálcio você consegue dissolver apenas 1 grama num litro de água. Né? Agora, os hidróxidos de metais eles não se dissociam de maneira alguma. Né? Você pode deixar ele ali anos na água que ele não se dissolve de maneira alguma, os hidróxidos de metais. Né? Então você imagina que tem regiões que têm hidróxidos de alumínio e de ferro, e esses cátions eles estão presos ali, né, na natureza, porque são sais extremamente insolúveis. No entanto, em meio ácido, o hidróxido reage com H+, vira água, né? E nisso o sal insolúvel é liberado no solo. Né? Então é que eu falei, você tem casos de solos que tem muito sais de alumínio. Esses sais de alumínio eles estão ali quietos por milhares e milhares de anos. Né? Não se dissolvem de maneira alguma. Né? No entanto, quando um meio fica ácido, aí eles já começam a se dissolver. Aí liberam mais alumínio, né? Liberam diversos outros cátions metálicos, né? Para os corpos hídricos e para o solo. Pessoal, vamos fazer um intervalinho então. Então a gente volta 8h20, tá bom? A gente faz um intervalinho agora, 8h20 a gente volta. Todo mundo conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui no chat. Lá no chat está falando que eu tenho 22 alunos. Mas esses daqui, ó, eles não entraram. Tá falando que a Ana tá online, mas ela não entrou, que a Daniela tá online, não entrou. Mesma coisa, fala que a Amanda tá online, não conseguiu entrar, a Ana também. Nossa, todos esses alunos aqui estão online, mas não conseguiram entrar na aula. Bem, eu estou fazendo mais um convite de novo. Pessoal, durante o intervalo, por favor, compartilhem o link da aula com os colegas de vocês. Por favor, compartilhem o link, né, para quando a gente voltar exatamente às 8h20, a gente poder dar continuidade à aula então, tá? Só um recadinho, pessoal, estou muito triste da gente não poder ter aula presencial, mas na primeira e na segunda semana de aula, né, eu não tive muitos alunos de maneira presencial. Então, eu já faço o convite para vocês de que assim que a gente passar, né, esse decreto, né, essa fase vermelha da pandemia, que a gente se encontre lá na FURB, né,
quando eu voltar ao sistema Unleaf, eu quero ver todos vocês lá na sala de aula, né? Uma sala de aula muito bonita, muito grande, cabe todos vocês, mesmo fazendo o distanciamento social, tá? E eu falo, né, que é com muito pesar que eu não tô dando de maneira presencial essa aula, né? Mas vamos torcer para essa pandemia passar logo para tudo voltar ao normal, tá? Então é isso, pessoal. 8h20, então a gente retoma a nossa aula. Vamos fazer um intervalo agora.